programa Momento Imobiliário é um oferecimento de Obra Sul, um show de obra. Acácia Energia Solar, energia inteligente, economia real. E SEI, segurança e inteligência. Olá, eu sou o Tadeu Tomás e esse é o programa Momento Imobiliário que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã aqui na Record News. E hoje eu estou muito feliz que estou recebendo um amigo, um corretor, desde 2001 que ele é um corretor profissional, que ele vai contar para a gente como é que aconteceu na vida dele ele se tornar, de fato, um corretor. Que está aqui o Kleber, que vai contar tudo para a gente. Kleber, prazer recebê-lo aqui, a Masioli sempre presente. Mas você contou uma história interessante, rapaz. Acho que o nosso telespectador quer saber. Como é que aconteceu de você virar corretor imobiliário? Prazer é todo meu, Tadeu, estar aqui com você, um amigo do mercado. E então, na verdade, a gente iniciou nesse ramo, né? Sempre foi um ramo que eu gostei, trabalhando em outros setores, né? Mas sempre gostei muito de mercado imobiliário. E a gente, de fato, assim, tem a empresa instituída desde 2015, porém, a gente está, de fato, mexendo com imóveis há mais tempo, né? Podemos colocar que desde 2005, 2006, a gente iniciou a lida com imóveis, né? Sim. Me parece que você se tornou, de fato, um profissional do mercado imobiliário quando você fez uns kitnet embaixo da sua casa. Na verdade foi em cima, né? Em cima. A gente fez na verdade, a gente morava numa casa simples, né? E, na verdade, veio essa questão do mercado imobiliário por uma necessidade de aprimorar essa casa, né? Quando chovia na casa... Tava precisando de uma reforma. De um carinho, assim, né? E aí, quando chovia, né? Acaba que chovia, às vezes, mais dentro do que fora, né? Sim. E aí, a gente fez um terraço e a gente, a partir dali, iniciou duas kitnets. Sim. E, então, de uma dificuldade veio essa questão da construção, mais para parar de chover na casa, né? Do que para alugar casa. Do que para alugar. E a gente... Com base nisso, né, com essas kitnets prontas, a gente começou a ter a demanda, a necessidade de ter que administrar esses imóveis, né? E aí nasceu a questão, né? Já que a gente já administra esses imóveis, essas duas kitnets, essas duas aqui que começamos ali, por que não levar esse serviço para o mercado? Isso aí. Então, meio que essa origem, assim, da onde a gente veio e começou, né? Masioli Imóveis. Masioli Imóveis. É isso aí, ali sempre em Itapuã. Ali a gente começou com um escritório pequeno na Glória, né? Era uma salinha de mais ou menos 15, 20 metros quadrados. Sim. E aí nós fomos ampliando o serviço aqui e ali, oferecendo um pouquinho mais de serviços para os clientes, né? Foi Deus abençoando a sua vida. A gente foi administrando cada vez mais imóveis, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E os clientes, de pouco em pouco, percebendo o carinho que a gente lida com os contratos, né? Porque mais do que... Não é só um contrato ali, a gente administra vidas, né? A vida, famílias. Famílias, a felicidade das pessoas, né? E imóvel nada mais é do que a base, né? Você hoje tem mercado imobiliário, vendas e aluguéis. Isso, a gente trabalha, nosso foco nós somos imobiliário de vendas e de locação, né? Na locação a gente faz não só o aluguel ali, mas a gente administra todo o contrato, do início ao fim. Tanto para o inquilino, né? Exatamente. Quanto para o proprietário. O nosso foco ali é dar tranquilidade, né, para o proprietário, na hora de deixar um imóvel confiado numa imobiliária. A gente sabe que são muitos detalhes, né, Tadeu? Sim, não é fácil. Não é fácil. E hoje você tem já uma equipe formada, né? Temos. Hoje a gente tem uma equipe de aproximadamente 15 corretores, entre venda e locação, e um background grande também para gestão de todos os contratos que nós temos, né? Sim. E um contrato de locação, falando mais especificamente de locação, ele começa bem antes do inquilino entrar, na verdade, né? Quando a gente inicia ali a captação do imóvel, né? A gente tem um cuidado muito grande para que nossos corretores eles entrem nesse imóvel e já tentem se visualizar morando nele. E a gente sempre orienta que esse corretor verifique se tá tudo funcionando, se ele acha se aquele imóvel é habitável ou não, né?
Se tiver alguma dificuldade, a gente já passa por esse proprietário para que ele faça alguma revisão necessária, para que a gente não tenha surpresa na hora desse inquilino começar o contrato, né, e estiver morando, né? Porque é sempre melhor trabalhar antes, né, do que você chegar depois e ter que Dá ficar uma fazendo segurança, gestão. né, para quem está entrando. Segurança. A função da imobiliária é a segurança. A gente fala muito isso internamente nos nossos treinamentos, né, internos com a equipe, e eu deixo isso muito claro para os proprietários também e para a equipe, que na verdade não somos nós que alugamos o imóvel, quem aluga é o proprietário, né? Sim. A nossa função enquanto imobiliária é trazer justamente a tranquilidade para o processo de locação, falando mais sobre locação nesse momento, mas trazer a tranquilidade para um processo que já tem tanto detalhe. Então, a gente tem muitos proprietários que estão alugando pela primeira vez, por exemplo, um imóvel. Da mesma forma, locatários também que estão alugando pela primeira vez um imóvel. Então, a nossa função, a gente faz isso no dia a dia há muitos anos, né? Então, é muito comum que a gente já tenha uma tranquilidade ao fazer aquilo ali. Mas a gente vai estar lidando muitas vezes com pessoas que estão tendo acesso a primeira vez a um contrato. É verdade. Então, a gente tem que ter um carinho muito grande, tanto com proprietários e mais ainda com locatários. Sim. Porque às vezes é a primeira vez que ele está alugando imóvel pela imobiliária. E até pensando nisso, a gente desenvolveu um processo de entrega de chaves assim, mais humanizado, né? Não é só entregar a chave quando o locatário inicia ali a locação, né? A gente chama de onboard da locação, né? A gente agenda essa entrega de chaves, a gente coloca esse locatário numa sala de reunião, a gente passa com ele o passo a passo, quais são os canais da imobiliária de comunicação que ele vai ter acesso durante o contrato, de que forma ele vai pagar o aluguel, a gente explica detalhadamente o boleto de aluguel, o boleto de condomínio, a gente faz um checklist completo para que ele tenha mais tranquilidade nesse início do contrato, que é a parte mais delicada, né? O início do contrato. Mas isso dá a segurança tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Isso dá um embasamento interessante para que a gente minimize os problemas. A gente não fala que não vai ter problema, mas se tiver, a gente vai saber lidar, a gente vai ter como lidar de forma mais tranquila com os problemas. Olha, muito bom, Kleber. A gente vai para o intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho com você, que tem muita coisa para falar a respeito da Mazzioli Imóveis. Eu volto com todos vocês logo após o intervalo. Você que está à procura de áreas industriais, galpões industriais ou logístico, para comprar ou alugar. A Granvigs Imóveis é especialista no segmento, atuando nesse mercado em todo o estado há mais de uma década. Com um atendimento de altíssimo padrão aos seus clientes e com a satisfação garantida. Granvigs Imóveis, auxiliando na realização do seu negócio. Bem-vindos ao Grupo SEI, empresa referência em segurança privada há mais de 20 anos. Desde 2003, nossa missão tem sido proteger o que é mais importante para você. Nossa equipe é altamente treinada e está sempre pronta para agir em qualquer situação, garantindo a segurança dos nossos clientes. Investimos constantemente em tecnologia para manter um passo à frente das tendências de segurança. Oferecemos uma gama completa de serviços, desde soluções em vigilância, facilities e tecnologias personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. Se você busca experiência, confiança e inovação em segurança, o Grupo SEI está aqui para proteger o que é mais importante para você. Entre em contato conosco. Grupo SEI, há mais de 20 anos, promovendo soluções integradas em segurança. Olá, Momento Imobiliário, de volta com todos vocês. Eu estou aqui com nosso amigo Kleber Mazzioli, que é o CEO da empresa Mazzioli Imóveis. Mas eu vou chamar primeiro uma dica da segurança ali e já volto com você. José Nivaldo, SEI, Segurança e Inteligência. É com você na sua dica da segurança. Eu sou José Nivaldo, do Grupo SEI, Segurança e Inteligência. Qual seria as dicas extremamente importantes? Um condomínio ele pode ter um sistema de controle com porteiros e um sistema
de segurança eletrônica, utilizando câmeras, barreiras, ou seja, uma série de dispositivos tecnológicos que vão contribuir para a segurança. Qual é a dica que a gente pode dar para os moradores, para os condôminos e as orientações desses moradores condôminos para quem presta serviço, para quem trabalha ou quem visita? É muito importante, por exemplo, a preocupação de abrir e fechar os portões. Se eu não fizer isso, quando eu saio e deixo o portão de acesso ao edifício, aos apartamentos aberto, nesse momento eu estou fazendo o quê? Estou vulnerabilizando a segurança. Existem também outras situações do tipo: quais são os procedimentos relacionados a recebimento de iFood, recebimento de pizzas ou de compras ou de farmácia? Isso, de regra, nos condomínios, o morador desce para receber na portaria, né? Se ele abrir a porta para o entregador e permitir o entregador acessar o seu apartamento, nesse momento ele vai estar fazendo o quê? Vulnerabilizando a segurança. E quando um vulnerabiliza a segurança, ele coloca em risco a proteção, ele coloca em risco a segurança de todos. Eu sou José Nivaldo, do Grupo SEI, Segurança e Inteligência. E no próximo sábado estaremos aqui juntos novamente com novas orientações de segurança. Pois é, muito interessante, né? Momento imobiliário, em 79 municípios. Graças a Deus por isso, aqui na Record News, diretamente aqui da Conceito Móveis, loja especializada em móveis de alto padrão, aqui na Avenida Desembargador Santos Neves, número 116, na Praia do Canto. Ô Clébio, nós sabemos que mercado imobiliário, ele não é uma coisa simples, tem muito trabalho. Sempre. Dentro do objetivo que é atender aluguéis, locação e vendas, qual é o que mais movimenta? Olha, Tadeu, com certeza a demanda por locação é muito alta, né? É muito alto. A gente tem um déficit muito grande de imóveis, né? Especialmente de alguns anos para cá, que a gente presenciou os imóveis, as plataformas de imóvel por temporada crescendo demais. Essas plataformas são responsáveis, né? Foram responsáveis por tirar muitos imóveis da locação tradicional, aquela que a gente faz de 30 meses, e uma boa parte desses proprietários migraram para imóveis para temporada, visando uma rentabilidade maior. Então, a demanda por aluguel ela é muito aquecida, né? E já é assim há alguns anos, e com toda certeza, assim, se a gente for comparar, a movimentação de locação é muito grande, né? Se a gente comparar com outras operações, por exemplo, né? Mas locação, com certeza, é maior. A demanda é muito maior. Qual é o perfil, os perfis da sua clientela? Então, a gente tem vislumbrado, né, nos últimos anos, né, muitas pessoas vindo de outros estados para cá, descobrindo o Espírito Santo, né? Descobrindo, e aí a gente falando mais especificamente de Vila Velha, né? Então a gente tem muitos cariocas, pessoas de São Paulo, de Brasília, de Goiânia, muito também. E cada vez mais a gente vê esse público, né, vindo de fora. E com relação à demanda sua, a sua área de atuação maior, é Vila Velha, Vitória? A nossa área hoje é muito focada em Vila Velha, né? A gente tem já no farol, né, esse assunto, outras cidades, né? Vitória e Serra são cidades que estão no nosso radar. Mas hoje a gente está focado em Vila Velha. Tanto é que o nosso escritório fica ali em Itapuã, na rua Curitiba. A gente está ali há pouco tempo, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. No escritório novo, fica o convite para quem quiser nos visitar. A gente está ali na rua Curitiba, quase esquina com a Jair de Andrade. Então temos 2 salas de reunião, uma um pouco maior para treinamentos, né? E toda a estrutura está à disposição para quem quiser nos conhecer um pouquinho mais a fundo, presencialmente. A gente está ali, só digitar no Google, né, nossa localização certinha. Estamos lá à disposição para te receber, para tomar um café com você. Com relação, o seu portfólio diz que você tem aproximadamente 680 imóveis disponíveis. Esses 680, como nós sabemos que Vila Velha
tem 95 municípios, 95 bairros. Nós temos desde Praia da Costa, Santo Torquato, passando por Paú, Arcolas, ou passando por Novo México. Você atende todo o município de Vila Velha? Não consigo atender, infelizmente, né? A gente está bem concentrado, assim, em termos de opções, né? Em Praia da Costa, Itapuã, Itaparica e alguns bairros para dentro também, né? Sim. Esse é o nosso foco, imóveis residenciais e imóveis comerciais também. Isso vai até Barra do Jucu? Também não? Temos alguma coisa sim. Tem alguma A gente está indo ali, especialmente temos opções nos condomínios fechados, né? No Riviera, no Jardins Veneza. A gente tem uma atuação mais importante em bairros mais afastados, nesses condomínios mais fechados. Mas o grande foco realmente está na Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Perfeito. Nós temos uma pergunta que veio diretamente de um telespectador que está falando em locação. A locação hoje, ou ontem, ou amanhã, a lei, ela diz que o inquilino, lei do inquilinato inclusive, ele entra para morar e pagar ou pagar e vai morar? Como é que funciona isso? É uma pergunta comum da gente ouvir e muitas vezes na imobiliária a gente tem essa dúvida, né, de alguns locatários, especialmente até aqueles locatários que eu me referia de primeira vez que está alugando, né? Uhum. Quando a gente tem um contrato de locação que eu tenho uma garantia locatícia nela, seja fiador, seja calção, seja um seguro, né, que é muito comum hoje, né, a gente ter contratos com seguro, a gente não pode cobrar o aluguel na entrada. Primeiro o inquilino mora, então ele usa, para depois ele pagar. Olha, você que vai alugar um imóvel hoje, você não tem que pagar para entrar. Você tem um contrato estabelecido por lei, com as testemunhas, com o seu avalista, que pode ser o banco, o seguro, né? Sim. E você vai pagar no vencimento. Porque hoje a lei está aí para agir isso. Isso, exato. É muito comum a gente pegar esse tipo de dúvida e pessoas que chegam até com contratos de outras empresas, menores às vezes, né, que estão começando, ou de pessoas físicas, né, trazendo, até para a gente administrar, também a gente pega muito esse tipo de situação. É até importante, Tadeu, ressaltar que a gente tem uma avaliação muito boa no Google, né? Pela experiência dos nossos clientes. A gente está mais ou menos ali, quase com 5 estrelas, que é o máximo, né? A gente tem 4,8. Não, mas já tem várias 5, eu percebi você. Sim, mas na grande média, né? A gente está ali com 4,8, assim, a gente é muito bem avaliado no Google. A gente realmente procura prestar um serviço humanizado, né? Não é locação pela locação ou a venda pela venda, né? É um serviço realmente humanizado, fazendo com que as partes entendam o que está se passando. Então, dado a isso, a gente costuma absorver muitos contratos de outros colegas até, outras empresas. A Mazioli Imóveis está de parabéns, porque de fato isso é lei. Para você que queria saber, tá aí, ó. Primeiro você mora, vai apresentar sua documentação e o aluguel quando vencer o dia certo dele. Ok para você? Vamos falar um pouquinho mais. Existe muito problemas de pessoas que não pagam o aluguel? Tadeu, é a grande questão do proprietário, né? Esse terror de não receber o aluguel, né? Com certeza. A gente tem uma inadimplência muito pequena na nossa carteira, porque a gente tem um cuidado muito grande na hora de selecionar esse locatário e, atrelado a essa seleção que a gente faz, a gente busca fazer sempre contratos com seguro, né? O seguro é uma modalidade que em outras praças já é muito comum há algum tempo e a gente trouxe, eu vejo, a gente já trabalha com ela há muitos anos, né? Lá atrás, os clientes ficavam um pouco com mais dúvidas, né? Hoje já está cada vez mais comum. Então a gente utiliza muito o seguro dentro do contrato. O seguro, muitas vezes o inquilino da nossa carteira, ele entra em algum débito de alguns dias e o proprietário não fica nem sabendo. A gente consegue colocar em dia esse contrato com o proprietário. Ou seja, isso é o sonho de qualquer proprietário, ter pagamentos em dia, garantia. Uhum. E a gente preza muito por esse repasse muito pontual. A gente, é uma premissa nossa, né, de não ficar com dinheiro que não é nosso, né, obviamente. Então a gente recebe esse aluguel, a gente tem uma configuração de sistema que a gente procura colocar sempre para imediatamente eu repassar ao proprietário. Tá vendo como é que é importante você assistir o Momento Imobiliário? Kleber está dando uma aula a respeito de mercado imobiliário, em se tratando de locação. Mas eu vou para o intervalo mais umzinho
Mas eu volto com todos vocês porque a conversa aqui tá boa, tá? Até lá. Você que está à procura de áreas industriais, galpões industriais ou logístico, para comprar ou alugar. A Granvigs Imóveis é especialista no segmento, atuando nesse mercado em todo o estado há mais de uma década. Com um atendimento de altíssimo padrão aos seus clientes e com a satisfação garantida. Granvigs Imóveis, auxiliando na realização do seu negócio. Olá, de volta com todos vocês, Momento Imobiliário, todos os sábados, 9 horas da manhã, aqui na Record News. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Kleber Mazioli, é o CEO da Mazioli Imóveis. Mas antes de falar com ele, nós vamos chamar a dica da energia solar com Ramon Bandeira. Olá, eu sou Ramon Bandeira da Cássia Energia e eu vim aqui hoje trazer dicas e informações a respeito da energia solar fotovoltaica. Você já ouviu falar nesse sistema? Sabe como ele funciona? Bom, o funcionamento é bem simples. A energia solar, ela acontece assim. Durante o dia, os módulos fotovoltaicos instalados no seu telhado captam a luz do sol e geram energia na forma de corrente contínua. Uma vez gerada essa energia, ela passa pelo inversor, que funciona como se fosse um gerente do sistema, e é convertida para as características da nossa rede elétrica, que é a de corrente alternada, ficando pronta para o consumo. Depois de passar pelo inversor, a energia solar pode ser usada para alimentar qualquer aparelho da sua casa. E nem toda energia for consumida é descartada. O excedente é lançado na rede da concessionária, gerando seus créditos energéticos, que podem ser consumidos em até 60 meses. Mas o sistema, ele pode e precisa ficar ligado à rede da concessionária? Sim. Assim que amanhece, o seu sistema começa a gerar energia. Nesse período, há menos luz do sol, então o que você consome vem da maior parte da rede da concessionária. Assim que o sol começa a ficar mais forte, o sistema passa a gerar cada vez mais energia, e o suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra. Assim, o excedente volta novamente para a rede, é guardado na forma de créditos energéticos para que você possa utilizar em momentos onde a geração não acontece. Por exemplo, à noite ou até em dias nublados ou chuvosos. E aí, gostou dessa dica? Para saber mais, fique ligado aqui no Minuto Solar. Obrigado, Ramon. A gente se vê sábado aqui novamente. Ô Kleber, é uma coisa muito interessante. A gente costuma perguntar isso para os nossos entrevistados. Qual é a diferença? Você tem já quase 20 anos no mercado. Muito cliente de locação, venda, uma empresa firme no mercado, com um conceito muito bom. Qual a diferença de vocês, da Mazioli Imóveis, para as demais empresas que trabalham? Porque a gente ouve tudo quanto é tipo de problema dos nossos telespectadores. Ah, porque a empresa tal é assim, a outra é assim. E você? Tadeu, é muito comum ter problemas no mercado, acho que em qualquer mercado. E no imobiliário, qualquer um. Quando a gente fala de locação, são muitas coisas para acontecer, venda também, obviamente, né? Mas a gente tem... há muito tempo atrás, eu fui fazer uma locação e eu passei por uma experiência meio estranha, assim, que a pessoa que me atendeu não sabia onde que era o imóvel. Ele só me entregou uma chave e falou, vai lá e visita, né? E eu achei aquilo muito estranho, assim. Eu fiz algumas perguntas para aquele profissional e ele não soube me responder. Ele só sabia me responder o ticket, ali, ó, esse imóvel é tanto. Aí eu não conhecia muito o local que eu ia e tal. E aí eu pensei, poxa, eu gostaria de ter um atendimento diferente, né? Então eu procuro lá junto à nossa equipe proporcionar um atendimento que o nosso corretor acompanhe, na maioria das vezes que for possível, ele acompanha esse cliente
quando é locação, até o imóvel, né? A gente procura sempre orientar dessa forma, um acompanhamento mais próximo. Isso é um diferencial que a gente vê que tem no mercado da parte prática, vamos dizer assim. E, obviamente, a parte de processo, a gente está sempre se redesenhando internamente para poder estar mais organizado, para poder proporcionar uma experiência melhor. Eu dei um exemplo até no bloco anterior sobre o onboard da entrega de chaves, né? A gente procura ter um carinho, importante. ter um carinho bom, ter um carinho especial com esse cliente locatário. E na parte da venda, nossos corretores, obviamente, eles estão sempre acompanhando as visitas e tendo um capricho mais especial ali na hora de apresentar e na hora de fazer os cadastros, né? Acho que são coisas interessantes a se destacar. Quando o cliente chega até você, hoje com as tendências de mercado imobiliário, o que eles procuram da Mazzoli Imóveis? Segurança, lazer, sustentabilidade? Eu acho que em momentos que a gente tem tanta notícia de golpe, de fraude, de mensagens meio duvidosas e tal, profissionais também, a gente recebe muitos clientes que vêm até nós pelos feedbacks que nós temos no mercado, né? E a gente tem um percentual muito interessante, assim, de clientes que vêm por indicação. Então eu vejo que o que os clientes buscam muito ao contratar, ao buscar uma imobiliária é o fator segurança, eu acho, né? Sim. Porque profissionais, como em todas as áreas, tem aos montes. Tem aos montes. E quando você tem uma credibilidade, tá fazendo a mesma coisa há muitos anos, né? Isso já é uma indicação de que você tem algum conhecimento daquilo, né? Kleber, eu vou deixar você à vontade para você falar das suas redes sociais, seus contatos profissionais, sua empresa dá plantão sábado, domingo. Perfeito. E os seus funcionários, seus corretores amigos. Eu queria até... Tudo isso que eu falei aqui, ele não seria possível se eu não tivesse uma equipe muito boa comigo ao lado, né? Lá na imobiliária sou eu e meu irmão, nós somos sócios e a gente conta com uma equipe muito qualificada, né? Desde a parte administrativa, a gente tem lá o Vinícius, nosso gerente administrativo, e a gente tem uma equipe muito qualificada na área comercial, né? Equipe de vendas e de aluguel, e a gente tem o nosso gerente lá, o Wesley Alves, nosso gerente comercial, sempre atento a todos os detalhes. E eu queria deixar aqui um agradecimento a todos vocês, a toda a equipe, que sem vocês não seria possível a gente estar aqui falando dessas coisas, desse modo de operar que nós temos. Isso é um carinho especial, equipe. Receba o abraço também do Momento Imobiliário e suas redes sociais. Nosso Instagram é @maziolimóveis e site imobiliariamazioli.com.br. É só fazer contato lá que a gente está à disposição para atender todos com muito carinho. É muito importante também o nosso telespectador saber, vocês dão um plantão lá no final de semana, feriado? Nós atendemos de segunda a sexta, né, horário comercial, especialmente a turma administrativa. E aos sábados, de 9 a meio-dia, nós temos um plantão especial para quem às vezes não pode ir durante a semana, né? A gente tem tanto corretor de venda quanto corretor de locação para estar te atendendo de forma muito, muito especial. Aqueles que estão em dúvida com relação ao aluguel ou uma compra, de um lançamento ou de uma casa já, o que você diria para eles? A gente atua tanto com lançamentos, com imóveis prontos também, é importante destacar isso, né? A gente vive um momento interessante do mercado de imóveis em construção, né? Devido ao cenário de juros, etc. Então, vai depender muito do perfil do cliente. Para quem busca uma valorização um pouco mais acentuada, imóvel na obra é uma boa pedida, né? Para quem já ter aquela rentabilidade de imediato ali, colocando o imóvel para locação, o imóvel pronto, temos ótimas oportunidades aí no mercado de prontos, né? E você optando por comprar, a gente também já tem toda a estrutura para te auxiliar nessa gestão da locação. Kleber Mazzoli, eu fico muito feliz com a tua presença, o Momento Imobiliário agradece. E você que está nos assistindo agora, a Conceito Móveis e Decorações aqui está fazendo uma nova decoração para melhor recebê-lo aqui. Então, vez ou outra, passa alguém aqui atrás. Mas fica tranquilo que o programa está inteiro para você. E a gente vai estar de volta no próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na Record News. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência, sua atenção e Deus abençoe a sua vida.